Estamos começando mais um programa de Direção Espiritual. Obrigado, Cleuber, pela oportunidade de estar aqui comigo. Culto agradável a Deus é fazer a oferta do próprio coração. É uma frase linda, já disse várias vezes, vou repetir. Aprendi com o Padre Deon, que foi o fundador da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, ao qual pertenci durante muito tempo. Ele dizia: Deus não pode fazer nada com as nossas obras se antes Ele não possuir o nosso coração. Nada é mais importante do que Deus ter o nosso coração. O trabalho que você faz lá na paróquia, tudo aquilo que você realiza como cristão, a obra de caridade que você realiza, os inúmeros trabalhos sociais, resultado do seu cristianismo, nada disso é mais importante do que Deus ter o nosso coração. Sabe por quê? O trabalho social que eu realizo lá na minha paróquia é uma desculpa que Deus tem de me conquistar. Aquele trabalho me leva a Ele. A convivência, que é tão difícil dentro das nossas paróquias, é um fator de conversão por isso. Deus não precisa do meu trabalho, mas Ele escolhe precisar. Então eu, como padre, imagina que Deus precisa da minha evangelização. Não. Só que Ele me dá a oportunidade de evangelizar, para que pela minha evangelização, por tudo aquilo que eu sei fazer, pelos livros que eu escrevo, pelas músicas que eu componho, pelos eventos que eu realizo, pelas pregações, pelo programa de Direção Espiritual, Ele possa ter acesso ao meu coração. Mas o que me salva não são essas ações todas. O que me salva é quando eu me rendo a Deus, quando eu dou a Ele total acesso a mim, quando eu perco a pretensão de comandar a minha vida, quando eu aceito que o comando dele vem antes das minhas decisões. Sim, quando eu sou um homem iluminado pelo Espírito Santo, todas as minhas decisões já foram por Ele decididas. Eu apenas ponho em prática aquilo que por meio da oração eu entendi. Então o Senhor não precisa do seu trabalho. Ele escolhe precisar, porque Ele sabe que lá no trabalho você vai ser educado, educada na vida cristã. Recorda-se que ao longo deste mês nós dizíamos que tudo em nós precisa ser educado. Vida espiritual é o constante processo da educação interior, que é quando eu vou jogando fora as minhas pretensões, as minhas arrogâncias, o meu sentimento de superioridade, quando a humildade vai tomando conta de mim, e eu vou ficando uma pessoa mais leve para mim, para os outros. Porque às vezes, quando Deus não possui o meu coração, eu estou lá no trabalho diário da comunidade, mas eu sou uma pessoa insuportável. Eu distrato todo mundo, não sou gentil, não sou cordial. Que evangelização é essa que não surte efeito na minha vida? Que trabalho é esse que eu faço pelos outros, mas não me beneficia em nada do ponto de vista de evolução? É estranho. O trabalho que eu faço lá na minha paróquia, na minha comunidade, é para que Deus seja meu dono, para que Ele me eduque lá enquanto eu trabalho a conviver bem com as pessoas, quando eu vou esbarrar em pessoas que me são difíceis, e eu vou precisar praticar a paciência. Gente, um sinal de que Deus de fato aconteceu em nós é a nossa docilidade, a nossa gentileza. Se eu não sou dócil, se eu sou uma pessoa amarga, rancorosa, autoritária, eu preciso rever a minha adesão a Jesus. Bem-aventurados os mansos, Ele já disse lá no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pacíficos. Se eu sou uma pessoa que trabalha para Deus, mas faço guerra por meio do meu trabalho,
preciso rever este trabalho. Às vezes ele está sendo causa de condenação, que aliás é uma oração que a gente reza antes de comungar, que a minha comunhão não seja causa de condenação, porque sim, eu posso muitas vezes me aproximar do altar, comungar o corpo e o sangue de Cristo, e aquela comunhão, porque ela não está de acordo com a coerência que Jesus me pede, eu me aproximo do altar, mas estou humilhando todo mundo. Eu comungo do corpo e sangue, mas logo que saio da fila, já saio humilhando as pessoas, já saio sendo grosseiro com todo mundo que chega perto de mim. Aquilo gera condenação. E às vezes o trabalho, ele é apenas um lugar onde eu me condeno diariamente. Por quê? Porque Deus não tem acesso a mim. Eu sou apenas um operário da fé. E é a coisa mais fácil que tem, é a gente se transformar em operário da fé, que é quando a gente perde a essência. Saio por aí, canto em todo lugar, mas Deus não canta dentro de mim. Saio por aí, prego lindamente por onde eu vou, mas não vivo uma só palavra daquilo que eu prego. Sou a pessoa mais religiosa do mundo, mas sou insuportável. Não faz sentido. A oferta que Deus quer de nós é o nosso coração. Tanto é que está lá no Evangelho, quando você for apresentar as suas oferendas no altar, questione-se primeiro se você não está indisposto com alguém da comunidade. O que é estar indisposto? Magoei alguém, falei mal de alguém, prejudiquei alguém. Não venha trazer o ofertório sem antes ter ido pedir perdão, sem antes ter se reconciliado com seu irmão, ou com aquele que você feriu. O evangelho que Jesus quer de nós, ele é muito concreto, minha gente. Volto a dizer, este outro que nós criamos, de acordo com as nossas fraquezas e necessidades, ele não salva ninguém. Aliás, ele é causa de condenação para muitos de nós. O que você precisa dar a Deus, e Ele realmente espera isso de você, é o comando do seu coração. Que Ele seja o Senhor dos seus sentimentos, que Ele seja o Senhor dos seus pensamentos, que Ele seja o Senhor das suas ações. Que por onde você for, porque Ele é o proprietário do seu coração, que todos percebam a presença dEle viva em você. Porque Deus não vai embora de nós quando nós pecamos, quando somos arrogantes, quando somos injustos e infiéis. Deus não vai embora, Ele nunca vai embora do nosso coração. É que a nossa atitude, quando pecaminosa, ofusca a presença de Deus em nós. Então, conversão é você retirar da sua vida os hábitos que ofuscam a manifestação de Deus em você. Conversão é você viver diariamente, seja no trabalho na sua comunidade, ou seja na sua busca pessoal, porque hoje há muitas pessoas que vivem numa capital, ou que têm um estilo de vida que não permite mais aquilo que permitia o passado, dos nossos pais se dedicarem inteiramente à vida comunitária. Às vezes você não tem tempo de participar de uma equipe de liturgia, do grupo de jovens, mas você faz a sua busca pessoal. Quando você vai participar da Eucaristia, quando você vai viver os sacramentos com a sua comunidade, você vai levar o resultado da sua busca pessoal e também recolher lá da vida comunitária aquilo que favorecerá a sua busca pessoal. Porque o tempo todo, busca pessoal e busca comunitária se entrelaçam. As buscas se entrelaçam, elas se complementam. Mas a sua busca pessoal precisa levar você constantemente à entrega do seu coração. É o que Deus quer. Esta música que nós cantamos é linda. Linda.
Valdeci Farias e Dom Navarro. Essa dupla fez coisas lindíssimas. Ela começa dizendo: sobe a Jerusalém, faz o caminho da cruz com teu filho. Você nos ofereceu aquele que te salvou. Isso é lindo demais. Nossa Senhora também subiu os seus calvários para alcançar a vida interior que ela queria ter. Aquela mulher sofreu, ela padeceu, humanamente falando, dos calvários, inclusive ver o seu filho morrer injustiçado, ver o seu filho morrer na cruz sem ter tido culpa alguma. A única coisa que Jesus fez foi fazer o bem. Ele não fez mal a ninguém. Ele não disse uma palavra que pudesse machucar ou desvirtuar alguém. Ele só disse o que edificava, ele só fez o que construía. A mãe dele viu ele ser morto. Subir o Calvário é viver constantemente a busca interior que faz com que Deus seja o nosso proprietário. Eu quero ser de Deus. Nós dizemos isso o tempo todo, né? Mas ser de Deus não é uma fórmula mágica, é um caminho todo santo dia. Hoje você viveu os seus calvários. Como é que você subiu? Como é que você tem subido à sua Jerusalém? Com que consciência? Queremos que o nosso caminho interior construa cada vez mais o nosso estado de pertença. Eu sou de Deus, Deus tem o meu coração e é isso que Ele quer de mim. Depois todo o trabalho que eu fizer será apenas uma consequência daquilo que primeiro Ele quer, ter o meu coração. Vamos atender as pessoas aqui que entram em contato conosco por meio das caixinhas de perguntas que nós fazemos regularmente por ocasião das gravações. Se você ainda não me segue no Instagram, siga. Lá você vai ter a oportunidade de também enviar a sua pergunta, ou então você vai ver o programa Direção Espiritual na hora que você quiser, na CN Plus. Está disponível gratuitamente para que você possa acessar, assistir na hora que você quiser. E o mais bacana, enviar para alguém que você sabe que esteja necessitada de um direcionamento espiritual. A Quitéria escreveu e me disse: Padre, quando a tristeza nos abate e a gente não tem força para levantar, como fazer? Minha filha, seguindo, não tem outro jeito. A vida vai nos abater o tempo todo. Hoje mesmo, quantas coisas aconteceram para nos abater, e a gente precisa seguir. A vida não para a gente sofrer. Hoje alguém que nos assiste sepultou um filho. Hoje alguém que nos assiste sepultou a mãe, sepultou um amigo, sepultou a esposa, sepultou o esposo, sepultou um irmão, uma irmã, uma avó. A vida não para a gente sofrer. A vida não faz assim: olha, eu vou dar uma pausa, você sofre aí, quando você se recompor eu volto para a gente continuar. Não existe pausa para o sofrimento acontecer. A gente sofre enquanto o bonde anda. A gente sobe a Jerusalém para viver os calvários enquanto a gente vive a nossa rotina. E não tem fórmula mágica para isso. Cada um vai subir a Jerusalém de acordo com a história que tem, que teve, com os recursos que construiu. Há pessoas que são mais resilientes, outras menos. Aí a atitude cristã, o mais resiliente ajuda o que não é, e nós vamos juntos.
Como dizia o poeta Drummond de Andrade, não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Esse é o desfecho de um poema lindo. Drummond vai dizendo tudo aquilo que ele vê de triste no mundo, e ele faz esse desfecho. Vamos de mãos dadas, não nos afastemos muito. É assim. Nós não temos como parar a vida para sofrer. E é enxugando a lágrima que a gente recebe o dia, é enxugando a lágrima que a gente recebe a noite, é enxugando a lágrima que a gente volta a trabalhar, é enxugando a lágrima que a gente volta a viver. Porque é assim que é. Claro, você tem todo o direito, quando a dor é demais, fazer a sua pausa, a sua recomposição. Nós falamos aqui da semana passada da importância do voltar a si para refazer as emoções. Respeite-se, mas não pare. Não pare, até mesmo na pausa, você não parou. Quando você faz uma pausa para sofrer uma dor, a vida está em movimento. E aquele movimento está ajudando a curar aquilo que você é tão doído hoje. Sim, há dores que a gente só vai perceber a cura à medida que o tempo fizer o seu movimento em nós. Tudo passa. Tudo vai passar. A dor lancinante de hoje vai passar. Ela vai terminar. De alguma forma, ela vai terminar. Padre, quem me escreve aqui agora é a K. Tonoli. O meu maior problema é a inconstância. Começo sempre, mas nunca termino. Qual o conselho? Veja bem, a nossa inconstância tem muito, mas muito a ver com a nossa personalidade. Nós não somos por acaso. Aquilo que eu manifesto hoje é o resultado de muitas vivências. As influências que eu recebi quando eu era criança. Eu fui educado para a constância ou não? Quando eu tinha esse hábito de começar as coisas e parar, alguém tentou me corrigir? Na maioria das vezes não. Porque nem sempre as pessoas que nos educaram, as pessoas que estavam ao nosso lado, tiveram a capacidade de perceber que nós já éramos inconstantes na infância. Então, eu preciso lidar com o resultado hoje. Infelizmente, também não tive muito estímulo para ser uma pessoa persistente. Não, eu também sofro a dificuldade de ter muitas iniciativas, e com perdão do neologismo, poucas acabativas. Começo muita coisa e paro no meio do caminho. Ainda hoje eu falava com um amigo meu. Perceba como isso é recorrente em você. Você começa com muito entusiasmo. É como quando vai fazer academia. Compra tudo. É tão ansioso que já paga 1 ano de academia. Depois não faz nem 15 dias. Compra tênis e compra uma roupa especializada. E faz isso e faz aquilo. Aí daqui a pouco já parou no meio do caminho. Sabe como é que a gente se corrige? Primeiro, tomando consciência de que é um problema que nós temos, porque tudo aquilo que é negado nunca será curado. Se eu nego, se eu não sou capaz de assumir, eu nunca serei capaz de me curar daquilo, porque quem me cura é a verdade. O caminho da cura é sempre conduzido pelo esclarecimento. Se eu não tenho coragem de assumir que sou inconstante, que eu não tenho persistência, eu jamais vou me tornar uma pessoa constante e persistente. É assim. É subindo o Calvário diariamente. Então tá bom, tenho o hábito de parar de tudo no meio do caminho. Eu vou me exercitar em pequenas coisas primeiro. Não adianta você fazer um projeto muito grande que você não vai terminar.
Comece sendo persistente nas pequenas coisas. Você escolhe uma coisa do seu dia a dia que você sabe que você precisará fazer, princípio, meio e fim, e faça. E lá no meio, quando você sentir que o seu movimento interior já é de desistência, lute contra ele. É assim que a gente faz a reprogramação mental. Porque na verdade, minha gente, tudo isso não é nada menos do que uma reprogramação mental. Eu sou um resultado da minha mente. Se a minha mente é inconstante, se eu tenho dificuldade de levar adiante um projeto até o fim, é porque eu estou mentalmente adaptado a ser assim. Reprogramar uma atitude, se eu quero um efeito prático na minha vida, eu tenho que entrar aqui onde tudo começa, é na mente. É aqui, colocando um pensamento positivo, eu não vou desistir desta vez, eu vou levar até o fim, mesmo que você tenha o desejo de parar no meio do caminho, você não vai ceder ao desejo. Comece um livro, por exemplo. Uma pessoa, por exemplo, inconstante, ela está sempre com os livros no meio do caminho. Seja persistente, termine aquele que você começou antes de começar outro. Você já sabe que tem dificuldade com a persistência, já sabe que tem uma dificuldade enorme de levar uma coisa até o fim, ainda começa várias. Você está justamente favorecendo a sua mente, a programação que ela tem de não ser consistente. Volto a dizer, o primeiro passo é aceitar. Eu sou inconstante. Tudo aquilo que a gente não reconhece, a gente não cura. Toda cura requer, num primeiro momento, o reconhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ao reconhecer que você está sendo inconstante, você já deu um passo rumo à constância que você quer alcançar. E aí, você vai se exercitar nas pequenas coisas da vida. Pega aquilo que você começou e parou, e dê um jeito de começar de novo e não parar. Aí é uma disciplina que você vai exercer com você. É fácil? Não é, minha gente. Mas nós não precisamos morrer escravos das nossas dificuldades. Você pode sim tornar-se uma pessoa consistente, e inclusive um dia dar depoimento sobre isso. Olha, eu consegui combater, isto é, colocar sob controle a minha inconstância. E hoje posso dizer que tudo aquilo que eu começo, eu levo até o fim. Que Deus nos abençoe neste propósito e derrame sobre nós a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Mãe, vem nos ensinar a fazer da vida uma oração, culto agradável a Deus, é fazer a oferta do próprio coração.